Olá, boa tarde. Eu sou Dimitri Romero, sou professor do curso de Estratégia e Design aqui da The Starter. É um curso que ele visa garantir, o aprendizado ali de práticas de negócio e design para que nós, designers, ou pessoas de produto, conseguimos entregar mais estratégia, e mais valor ali para o negócio através dos nossos projetos ou iniciativas, né? Então a ideia é que os alunos eles combinem práticas de negócio e de design para garantir essas entregas estratégicas e de valor. E hoje eu vou falar um pouquinho, sobre métricas, é um dos módulos aqui do curso, influência em métricas. E o objetivo desse módulo é de a gente equalizar, nivelar o conhecimento em indicadores aqui dos alunos para aplicar no negócio, para poder gerar esse impacto nos resultados através do design. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é métrica, o que é dimensão, o que é KPI, o que é uma métrica qualitativa, uma métrica quantitativa, e depois eu fecho o link nacional, framework que eu apliquei no iFood junto com outras pessoas, tá bem? Então vamos lá. Começando aqui, um pouquinho sobre o que é uma métrica, né? Então, resumidamente, ela é uma forma, de a gente definir de maneira mais específica a mensuração de determinado resultado, tendência, algum comportamento de consumo, fazendo com que a gente consiga ali mensurar um negócio, uma ação de marketing ou uma campanha. Então, resumidamente as métricas elas são números, né? Elas vão ajudar a gente a compor e a entender melhor ali determinado resultado. E aí, quando a gente fala ainda de métricas, nós temos duas formas de olhar, na verdade, duas formas complementares aqui, né? A gente tem as métricas count e as métricas ratio. A métrica count, ela é por si só definida como os valores absolutos, né? Então, imagina o seguinte, que você hoje trabalha no produto digital que é e-commerce ou que é portal de conteúdo, né? E vou pegar alguns exemplos aqui, né? Page view é uma métrica count, as transações também, são métricas count, a quantidade de produtos. Então, é toda e qualquer métrica que a gente consegue, visualizar valores absolutos, ok? E aí, quando a gente fala de métricas ratio, são métricas que trazem porcentagem ou parte de determinada count, né? Parte de determinada métrica count, ou seja, qual que é o percentual de acessos no site de determinado device, né? Qual que é o tempo que determinada pessoa ficou naquela página. Ou seja, a gente tem a page view, que é a quantidade, mas quanto tempo aquela pessoa ficou naquela página, né? Então, são métricas de porcentagem. E aí elas vão exibir ali em share ou em cálculos o valor de determinada métrica. Aqui tem alguns exemplos, ainda pegando o contexto de e-commerce, por exemplo, de site de conteúdo. Poderia ser a taxa de conversão, poderia ser a duração média de sessão, duração média de visita ali naquela página, ou do próprio portal como todo. Então, aqui são dois exemplos práticos aí de métricas count e métricas ratio, ok? E aqui a gente tem exemplo, a gente está aí com o GA4 sendo implementado em muitas empresas, mas aqui ainda é uma visão do GA anterior, mas não queria que vocês se prendessem à ferramenta, Vamos ser agnóstico à ferramenta aqui. Eu peguei esse board aqui mais para a gente poder entender o conceito, Então, quando a gente fala ali de métricas, no Google Analytics, por exemplo, nós tínhamos esses diferentes tipos de métricas, a sessão, porcentagem de novas sessões, novos usuários, taxa de rejeição, ou seja, pessoas que acessaram e saíram imediatamente porque não viram uma relevância naquele conteúdo, transações e várias outras, E aí, quando a gente fala de métricas, a gente também pode falar sobre dimensões, que basicamente vão ser atributos, de produto digital ou serviço, que são, de alguma forma, trazidos pelos usuários de acordo com a sua interação. Vou explicar melhor. Então, imagina o seguinte, que você tem um aplicativo de delivery, você trabalha no aplicativo de delivery, ou você trabalha no e-commerce, que tem aplicativo também, ou você trabalha num portal de conteúdo. E não basta só a gente entender quantas pessoas acessaram, quantas concluíram o pedido, ou quantas clicaram em determinado botão, É interessante também fazer outros cruzamentos para a gente entender melhor
o comportamento daquela pessoa usuária, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de dimensão, a gente pode falar, por exemplo, sobre a origem, né? A origem do tráfego daquele ou daquela usuária, né? Então, a pessoa acessou por onde? Foi um acesso orgânico? Ela acessou voluntariamente, digitou o seu site na internet? Ou foi tráfego pago, onde ela estava navegando, né? E aí, a partir disso, ela clicou no anúncio e chegou no seu site. Então, é interessante também saber qual que é o início dessa jornada. Então, a dimensão, ela é muito importante para a gente começar a identificar esses comportamentos que vão ajudar a gente a pensar numa melhor experiência, né? Outra dimensão, por exemplo, poderia ser a cidade. De que cidade que essa pessoa está acessando o seu produto? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, né? Enfim, qualquer outro estado ou cidade que vão ajudar também a gente a compreender melhor, né, de onde que vem os nossos acessos. O dispositivo, né? Então é uma outra dimensão, né? Então a pessoa está acessando mais mobile ou do desktop, do celular ou do computador, né? Então isso também é uma informação importante até para a gente poder entender como priorizar a melhoria da nossa experiência, né? Do nosso aplicativo, do nosso produto digital. Então, se o maior volume é mobile, né? Com certeza a gente pode priorizar a primeira experiência mobile, né? Se for produto interno, que as pessoas acessam muito pelo computador, nesse caso, acho que faz mais sentido a gente priorizar o desktop, né, e não o mobile. Mas são pontos interessantes para a gente poder entender ali o comportamento. E o navegador, né? Será que é o Chrome? Será que é o Safari? Né, se a gente for falando de um produto interno que é um desenvolvedor que usa, será que o Chrome é o melhor? Né? Enfim, são vários atributos assim que ajudam a gente a compreender melhor ali o comportamento da pessoa usuária. Tá bem? E aqui, por exemplo, né? Eu dei um exemplo no slide, há 2 slides atrás, de métricas, né? Então, falei de sessões até transações, ali alguns exemplos. E aqui alguns exemplos de dimensões. Então, quando a gente fala, por exemplo, de acesso a determinado canal digital por e-mail, estou falando do tipo de origem de mídia, né? Ou o acesso foi direto, ou foi de maneira orgânica, né? A pessoa simplesmente acessou digitando direto no navegador o seu site, ou foi via Google AdWords. Então, tudo isso a gente pode aqui considerar para entender outras dimensões, né, que vão além dessas aqui, que nesse caso é o tipo de mídia, né, a origem da mídia. E as ferramentas elas possibilitam, né, essas ferramentas de visualização de dados, fazer esses diferentes cruzamentos e que são super importantes para que vocês entendam melhor ali o seu produto, entendam melhor o serviço, entendam melhor o comportamento das pessoas usuárias para tomarem decisões mais assertivas ali na hora de criar uma solução, promover uma melhoria ou corrigir alguma rota de algo que não está indo bem em termos de resultado. Tá bem? Agora vamos falar de KPIs, né? O KPI ele é uma abreviação de Key Performance Indicator, né? É uma sigla que as pessoas falam bastante no dia a dia, mas às vezes a gente não sabe o significado, né? Então, é o indicador-chave de performance, né? Então, como é que a gente consegue ali medir o desempenho da empresa através do principal KPI? Provavelmente na sua empresa existe algum indicador que norteia, né? Ou seja, que direciona todas as outras áreas, né? Não só a área de design, de UX, mas também outras áreas e que a gente tem que estar super conectado. Pode ser volume de vendas, se você for falar de uma empresa de bem de consumo, pode ser a redução de contact rates, se for uma empresa de call center, que é a taxa de contato ali por reclamações. Enfim, a gente tem N caminhos aqui, mas é sempre importante a gente entender qual é o nosso indicador principal que mede a performance da empresa, para a gente conectar as nossas atividades a esse indicador, mostrar como os nossos entregáveis trazem ali o resultado e colaboram com esse indicador, né? Então, como eu trouxe aqui, na grande parte dos casos, é necessário a gente definir os principais atributos ali dos nossos produtos digitais ou serviços, né? Que são informados pelos nossos usuários, né? Através das compras, de aquisição e várias outras métricas que a gente pode monitorar. Então, se o meu indicador principal é volume de vendas, né? Que dimensão que eu posso considerar? Posso considerar o tipo de produto que a pessoa compra, se esse produto muda de acordo com a região, muda de acordo com o horário de compra, muda de acordo com o dispositivo móvel. Será que eu consigo facilitar a compra
via mobile, já que o dispositivo móvel é o principal device acessado, né, por esses clientes. Então, olhem só como é importante a gente entender os conceitos e a prática, como isso se aplica, e isso, consequentemente, influencia na forma que a gente vai projetar uma experiência, né? A gente teve uma dinâmica aqui, né, que eu vou compartilhar com vocês, mas basicamente a gente trouxe alguns exercícios onde a gente pensou em quais são as métricas count e as métricas ratio do seu dia a dia, né? Do seu negócio, do dia a dia que você, dos produtos que você atua, né? Então, eu vou trazer já para que vocês possam visualizar na prática, tá? E vamos seguir aqui que eu vou compartilhar com vocês mais alguns pontos, tá? Bom, seguindo aqui, vamos falar sobre métricas quantitativas e métricas qualitativas. Quando a gente fala de métricas quantitativas, geralmente elas são, né, formas bem objetivas e fáceis de a gente contabilizar, né? Quando a gente fala de uma pesquisa quant, geralmente é aquela que usa uma metodologia baseada em dados, né? Ou seja, números, métricas, cálculos estatísticos, matemáticos, né? E são estudos que torna a gente capaz de quantificar o resultado, né? Então, a métrica quantitativa tem muito esse objetivo. Então, vou dar até alguns exemplos aqui, né? Quando a gente fala de aumento de visitas no site, quando a gente fala também de aumento de sessões, de visualizações e usuários, quando a gente fala também do posicionamento das páginas no Google. Então, todas essas métricas quantitativas vão ajudar a gente a entender, né, tangibilizar e mensurar, né, o volume de interações que aquela pessoa usuária teve com o nosso produto, né? Como a gente falou até aqui, então é uma forma de a gente fazer uma pesquisa e chegar nessas métricas, né? Seja de um produto interno ou um produto para o cliente final, ok? E quando a gente fala de métricas qualitativas, geralmente são métricas mais abrangentes, né? Elas têm maior aprofundamento e ela tem um caráter muitas vezes mais subjetivo, né? Onde o resultado no final não é a gente mostrar os números concretos, né? Mas sim quais são as particularidades que fizeram com que aquela pessoa desse aquela opinião, né? Fizeram com que aquela pessoa explicasse o porquê das coisas, né? Então, por exemplo, né, o cliente ele gostou ou não de um artigo, se a gente for pensar no tal de conteúdo, né? O conteúdo está persuasivo o suficiente? Por que ele achou que... Por que ele se identificou? Por que ela se identificou, né, com esse conteúdo? São as motivações, né? O texto está adequado para essa persona? Né? A quem que esse texto é direcionado? Enfim, então são algumas perguntas e caminhos que ajudam a gente a identificar, né, de maneira mais profunda as motivações, né, das pessoas usuárias, tá bem? Maravilha. Bom, eu vou compartilhar com vocês agora também como que a gente pensou, como a gente aplicou o exercício ali, né, sobre métricas count e métricas ratio, tá bom? Só um minutinho que eu vou acessar aqui o Miro e aí eu já compartilho com vocês. Está carregando aqui. Só um minutinho. Maravilha, gente. Então, vamos lá. Nesse exercício, a ideia é a seguinte. Então, a partir do que a gente discutiu, né, do que é métricas count, métricas ratio, a gente tem 4 etapas, né? Então, a ideia é que vocês levem aqui 5 minutos em cada etapa, tá? Então, vocês indicarem aqui, por exemplo, o que seria, dentro de cada coluna, uma métrica count e uma métrica ratio, né? Será que sessões é uma métrica count ou uma métrica ratio? Será que novas sessões são métricas count ou ratio? E assim por diante, tá? Aí vocês vão pensar no contexto de vocês. Então, considerando a sua empresa, né, ou a última empresa que você trabalhou, quais são as métricas que você acompanha hoje em dia que se identificam como ratio ou como métricas count? Então, pensem aí no contexto de vocês para aplicar nessa etapa 2, tá? E aí, a etapa 3 são as dimensões. Então,
Pensando na principal persona do seu produto ou serviço, seja do atual ou do anterior, quais seriam as dimensões que você colocaria aqui, né? Estamos falando aqui de tipo de navegador, estamos falando de perfil do usuário, estamos falando aqui de tipo de device, estamos falando de, enfim, vocês podem pensar em todo e qualquer cruzamento possível e que é relevante para que você compreenda melhor ali as interações dessa persona, ok? E por fim, na etapa 4, última, mas não menos importante, qual seria a composição do principal indicador que a sua squad deveria acompanhar? Então, hoje a sua squad já acompanha com certeza algum indicador, né? Mas, na sua visão, qual seria o indicador que a squad deveria acompanhar também? Ou substituir, né? Você deixaria de acompanhar esse indicador que a squad já tem como o ideal e você vai pensar aqui no que seria ideal para que vocês tenham mais sucesso no dia a dia do trabalho de vocês, tá bom? Então, essa foi a aula de influência e métricas, né? Aula número 13. E espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para compreender bem os conceitos, os exemplos, tá? E o framework. Mas qualquer coisa, estou por aqui. Como eu falei, meu nome é Dimitri Romero, sou professor aqui do curso de Strategic Design. Espero ver vocês em breve, tá bom? Obrigado.